E aí, gente bonita desse canal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de polêmica. Tô passando esse vídeo na frente de outros temas que eu tinha agendado aqui pro canal. Hoje a gente vai falar da bendita casa quadrada que o João Gomes comentou em um podcast por aí nesses últimos dias. E como tá um assunto atual, eu queria trazer e fazer um paralelo com o design, qual que é a importância profissional de projeto, né? O projetista, seja arquiteto, seja designer, como que ele precisa ter um bom ouvido, uma boa empatia, para que não aconteça casos como esse aí do João Gomes e não gere frustração no nosso cliente. Então hoje a gente vai falar de assunto polêmico. Antes de tudo, eu vou pedir para a Joyce colocar aqui o vídeo, o trecho do João Gomes comentando sobre o projeto dele, a casa que ele pediu para os arquitetos fazerem. Ele comprou um terreno no Alphaville, se eu não me engano foi lá em Petrolina, em Pernambuco, e os arquitetos não quiseram fazer a casa do jeito que ele acha bonita, que são casas de interior, casas com alpendre, e fizeram uma casa, segundo ele, quadrada. E aí, imagina, eu comprei terreno. Na hora de fazer a casa não deu certo, porque as casas que eu achava bonitas eram aquelas casas aquelas casas de sertão mesmo, os casarão grandão de alpendre, não sei o quê. E ninguém queria fazer essas casas no Alphaville de alpendre, essas casas. No condomínio chique, né? Eu queria só fazer as casas quadradas, com todo respeito assim aos arquitetos, assim, mas essas casas quadradas não, você tá ligado? Aí esse cara não tá sabendo não fazer a casa do jeito que eu quero. Então, com a minha colinha aqui, né, que eu anotei, primeiro, antes de tudo, né, eu queria pontuar, fazer o paralelo entre o profissional de design e o profissional de arquitetura. Eu não sou arquiteta, né, eu sou designer de produto, mas eu acho que são profissões que têm muita similaridade, muita coisa parecida, e nesse aspecto aqui, eu acho que é um erro que ele pode acontecer em ambos os casos, tanto com arquitetos quanto com designers, que é a primeira função da gente, né. Eu sinto que hoje, eu vou abordar mais pra frente, né, tanto o designer do alto padrão quanto o arquiteto, ele trabalha muito com status. E às vezes isso pode estar atrapalhando a visão do que é um profissional de arquitetura e para que serve, né. Eu acredito muito que o profissional de design, um projetista, um arquiteto, ele tem a função de viabilizar aquilo que ele tá projetando, né. E aí, entrando naquelas esferas que eu falo sempre, de quem que é o cliente, como que vai ser feito, qual que é o contexto daquilo, né? Então, a nossa função é juntar todos esses elementos do projeto e criar, né, o produto desse projeto, seja uma casa, seja um carro, uma arte, um tapete, uma poltrona, que ele cumpra essas funções que ele está se propondo, satisfazendo todos esses pontos, né? No final, qual que é o objetivo? Os arquitetos precisam chegar e o design precisa chegar. O arquiteto precisa fazer uma casa que agrade o cliente, que funcione clima, na projeção que está o terreno, dentro do dia a dia daquela pessoa, dentro dos aspectos também culturais e tudo aquele cliente está demandando, né? Tanto a parte que ele sabe que ele quer e que ele precisa, tanto a parte que ele não sabe. Por exemplo, o João Gomes provavelmente não entende de como uma ventilação cruzada tem que funcionar. Então, isso é a parte que ele não entende, mas que ele vai precisar. E tem a parte que ele entende, por exemplo, que é a parte estética, que ele gosta daquilo, e isso também precisa ser levado em conta. Fazendo paralelo com o design de produto, a gente também precisa entender o nosso cliente. Então, se a gente vai fazer um produto para uma fábrica, para uma empresa qualquer que seja, a gente precisa saber como que essa empresa vai executar, né? Se ela tem recurso para isso, se vai ser vendido depois, qual o maquinário que tem e qual que é o contexto que vai estar inserido esse produto. Qual o ticket do cliente dessa empresa, quão dispostos eles estão para consumir aquilo, né, investir naquele objeto, naquele produto, e também o contexto que estão inseridos culturalmente, qual que são os anseios, quais que são os comportamentos, né, os desejos de compra e tudo isso. Então, a gente tem que estar muito, muito, muito atento a quais são essas demandas de projeto, e a nossa função é viabilizar essa demanda e fazer da melhor forma possível, aliando os aspectos práticos, estéticos e todos aqueles aí que eu mencionei. Só que, no caso dessa problemática envolvendo o João Gomes especificamente, um dos aspectos que é
completamente intrínseco à personalidade dele e da família dele, que não foi levado em conta, foi justamente o aspecto cultural, né? Então a gente viu que ele estava inserido num contexto de alto ticket, são pessoas que ele comprou um terreno no Alphaville, que não é um lugar que moram pessoas de classe média, classe baixa, não. Só que ele vem de um background, de um fundo cultural diferente do que normalmente se enxerga nesses ambientes. E ele também, diferente de muitas outras pessoas que estão nesse contexto financeiro, deseja manter as suas raízes culturais, os aspectos que ele tem de forma muito carinhosa na sua vida, né? Nos seus trejeitos, no seu jeito de ser, na música que ele produz no seu trabalho. Então, por mais que a maioria que mora em Alphaville de Petrolina provavelmente também é nordestino e pode ter raízes culturais ligadas ao sertão, no alto padrão essas pessoas às vezes não querem remeter a esses aspectos culturais, e tá tudo certo, porque é uma casa individual e aí eu acho que cada um pode fazer assim como deseja. Mas no caso dele, ele queria manter. Só que isso foge do escopo do alto padrão que a gente tá acostumado a ver. Eu acho isso extremamente problemático, né? Porque a gente renega aspectos culturais que distinguem, né, o que é uma cultura de uma região da outra. Mas também existe esse apagamento, assim, por parte dos profissionais, de não levar em conta esse aspecto e conseguir traduzir isso nessa realidade que ele tá inserido e que não é comum para pessoas iguais o João Gomes, né? Infelizmente. Por mais que eles possam ter cumprido em relação aos aspectos funcionais da casa, por exemplo, da implantação da casa no terreno, da parte, vai ter tantos banheiros, metragem quadrada, vai ter ali uma piscina, botou janela suficiente, né? Todas essas partes mais práticas do dia a dia que podem ter sido cumpridas, e a gente aqui não tem o critério para avaliar porque a gente não viu planta nem nada disso, mas não foi levado em conta a parte de contexto, né, de cultura, desse outro aspecto que é tão importante quanto. E aí aqui eu queria entrar num outro ponto que também é uma crítica que eu tenho muito forte em relação ao mercado de alto padrão, não só para arquitetura, para decoração, para design e várias coisas. É a utilização de modas e tendências de forma tão exacerbada e sem conhecimento que apaga a individualidade de cada projeto. A gente está dentro de um mercado que é banhado de feiras, de lançamentos, de tendências e muitas vezes, né, de forma consciente e correta, as empresas que atendem milhares de pessoas, elas vão seguir, idealmente, estudar comportamentos de um volume maior de pessoas, né, de uma sociedade inteira para poder lançar. Uma empresa que faz mobiliário, ela não consegue lançar uma cadeira pensando num único cliente naquela pessoa, né, a não ser que seja um projeto muito especial, mas é muito difícil. Então, ela tem que estudar de forma geral como o mercado está se comportando e tentar suprir essas novas demandas, mas assim, de forma abrangente. E aí que mora o perigo, por quê? O mercado vai lançar tendências, modas, sugestões e que se o projetista, quando vai para a escala individual, não conseguir filtrar, entender para que serve e adaptar para a realidade, isso vai virar o que a gente tem visto tanto, né? Que são essas casas todas sem personalidade, todas muito iguais e que você entra em perfis, né, de profissionais de arquitetura, de design que estão, tudo parece muito a mesma coisa. Assim, você não consegue identificar a personalidade de quem mora ali e nada disso. E aí você pode me falar assim, não, Tainá, mas isso aí você tá falando de arquitetura, que daí tem que ligar com uma pessoa física, né? O cliente vai ser a Dona Maria, vai ser o João. Com design a gente não tem como individualizar tanto assim. Não no indivíduo, mas a gente consegue individualizar na empresa. Cada empresa tem uma linguagem, cada empresa tem um DNA, tem uma filosofia, tem um maquinário diferente, tem uma expertise diferente. Então, você que é designer e não achou legal o que aconteceu com o João Gomes, mas que você faz um monte de projeto e manda para 500 empresas diferentes, você tá fazendo uma coisa muito parecida. Se você tem o intuito que aquela empresa faça o seu projeto sem ter nenhum tipo de individualização em relação aqueles processos, aquela empresa, o que ela acredita e enfim. Então, eu achei muito legal trazer essa discussão para o nosso universo e os paralelos, porque faz muito sentido e a gente sabe que o mercado, ele caminha muito junto, principalmente quando a gente fala de produto decorativo, né, de forma geral. Então, como que a gente pode utilizar as ferramentas de tendência, os produtos que são lançados no mercado, mas de forma a não apagar a individualidade de cada projeto? Eu acho que é primeiro a gente entender que a pesquisa
pesquisa de tendência, quando a gente vai para uma feira estudar o que está sendo lançado, a gente tem que entender como que aquilo pode ser adaptável e quais são essas macro tendências que estão sendo lançadas que geralmente falam mais de comportamento. Quando você vê que tem um tecido sendo lançado muito, né? Vou voltar na Casa Cor. Eu fiz um vídeo da Casa Cor e a gente via a volta, né, de elementos de mobiliários, de decorações que remetem muito aos anos 70, aos anos 80. Então você vai pensar assim, agora a casa de todo mundo que eu vou fazer, todo produto que eu vou fazer precisa ter essa linguagem? Não necessariamente. Você tem que entender por que tá voltando coisas que remetem aos anos 70, 80, décadas passadas, né? 90 a gente tá vendo muito na moda. Então a gente tem que ter a inteligência de saber que isso, querendo remeter uma nostalgia, tá querendo remeter a um tempo que parecia muito legal, talvez uma era com menos tecnologia. Quais são os aspectos positivos e intangíveis que as pessoas estão querendo trazer com esses materiais, com essas escolhas, né? Falei também da Pantone da cor do ano. Então a gente tem que entender qual que é a intenção por trás daquilo e saber se aquilo se aplica ou não, aí olhando para a individualidade de cada projeto. Não faça um projeto como se fosse padaria, que aí você entrega a mesma coisa para todo mundo. Isso vai matar a personalidade do projeto, provavelmente não vai agradar tão bem assim o seu cliente, né? Ele não se sente enxergado, ele não se sente observado e ele vai sentir que você não olhou as necessidades dele, sequer talvez aquilo vai conseguir sair do papel, porque no caso do João Gomes ele desistiu da casa, ele pagou o projeto, ele fez alterações, no final ele deu uma aprovada só para encerrar e a casa não saiu do papel. Inclusive no final do trecho ele pergunta se o entrevistador quer comprar. Como que a gente faz para não errar nisso? 3 aspectos mega importantes que eu escrevi aqui. Primeiro, empatia. A gente precisa escutar quem é o dono do projeto e não é a gente. Às vezes é difícil botar o ego de lado e dizer, esse filho não é meu, mas eu tô ajudando alguém a trazer esse projeto para o mundo, seja ele qual for. Então a gente tem que escutar. E aí, para escutar, a gente precisa da segunda coisa, que é método. A gente precisa ter método de projeto. Qual a parte que a gente precisa escutar, como que a gente anota isso, como que a gente separa os critérios e como a gente utiliza isso. Então, é importante ter um método, estudar método. Existem vários métodos de design, design thinking é um dos mais conhecidos, mas existem inúmeros que você consegue estudar, aprender a fazer e saber ter ferramentas corretas para aplicar isso na vida real e conseguir de fato utilizar as informações que o teu cliente está te passando e conseguir utilizá-las para trazer o projeto para a realidade, sendo fiel aos princípios, às necessidades e às funções que aquele projeto pede. E por último, individualização. Você precisa unir essa empatia, esse método, olhando exatamente para quem vai utilizar, olhando exatamente para quem vai produzir. Cada combinação de um projeto é muito única, tem características muito únicas e a gente precisa ser esse profissional que tem esse cuidado de olhar para cada detalhe e fazer de forma individualizada a cada projeto. Se você gostou desse vídeo, se você achou essa uma reflexão interessante, o que você achou da bendita casa do João Gomes e o que você achou do projeto que foi apresentado? Fala aqui para mim nos comentários, deixa a sua sugestão de próximos temas que vocês querem escutar eu falando aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau!